E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, concurseiros, estudar grau do adjetivo. Grau do adjetivo não é grau Celsius, não. Ah, hoje está 20 graus, hoje está 22 graus, mesmo porque a gente não está em geografia, né? Estamos estudando língua portuguesa. Então, grau do adjetivo é uma coisa distinta. E as pessoas realmente aprendem isso um dia na vida, e às vezes aprende de uma maneira até jogada, muito rápida, e ali acabou, se esquece, e aí tem que retomar. A gente tem que retomar e aprofundar esses conceitos. Comparativo. O primeiro grau é comparativo. Se eu estou comparando, né, é a mesma coisa que eu comparar dois elementos. Né? Eu comparo dois elementos. Eu vou comparar, por exemplo, a altura de duas irmãs. Eu vou comparar o peso, né, de dois alimentos. Então, estou comparando sempre dois elementos. Vamos ver na prática? Ó. Nesse grau, comparam-se a mesma característica atribuída a dois ou mais seres, ou duas ou mais características atribuídas ao mesmo ser. Né? Eu tenho essa possibilidade, né? Ou uma ou outra. O comparativo ele pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Como é que eu estudo cada um deles? Visualizando exemplos, que fica muito mais fácil, muito mais didático. Né? Vejam como nos exemplos vocês vão perceber. Sou tão alto como você. Aqui eu comparei o quê? Comparei eu com você, com a pessoa com quem eu estou falando. Comparei dois elementos, né? Coloquei um adjetivo só, uma característica só, que é o fato de ser alto, e estabeleci o quê? O grau de igualdade. Os dois têm a mesma altura. Tanto eu como você temos a mesma altura. Então, somos iguais perante essa característica. Tá? Então, no comparativo de igualdade, o segundo termo da comparação é introduzido pelas palavras como, quanto ou cão, ou quão. Claro, eu não vou colocar sou tão alto você. Né? Fica faltando um elemento de conexão. Então, eu tenho que colocar um elemento de conexão que é o como. Sou tão alto como você. Aí eu estabeleço essa conexão semântica, tá bom? Então, vamos para o próximo. Agora, veja. Esse aqui já é um pouquinho diferente. Sou mais alto do que você. Aí eu tenho um comparativo de superioridade analítico. Tá? E aqui eu coloquei de novo, né, dois seres, uma característica só que aí essa característica não está nivelada, não é comparada. Um se sobressai perante o outro. Tá? Então, no comparativo de superioridade analítico, entre os dois substantivos comparados, um tem qualidade superior. A forma é analítica porque pedimos auxílio a mais do que ou mais que. Então, se eu tenho mais do que e mais que, eu digo né, que é analítico, tá bom? O Sol é maior do que a Terra. Comparativo de superioridade sintético. Por quê? Aí eu não tive o mais, né? Eu elimino o mais, eu chamo de sintético. Só isso, gente. É uma questão de uma palavra, colocar ou não, muda a nomenclatura. Só que o sentido é o mesmo. Né? Na verdade, continua sendo o quê? Comparativo de superioridade. Alguns adjetivos possuem para o comparativo de superioridade formas sintéticas, herdadas do latim. São eles. Então, aqui, ó, a forma sintética, na verdade, é uma forma que é própria somente para aquele adjetivo. Tá? No caso, bom, melhor. Eu tenho melhor, é uma forma. Pequeno, menor. Mal, eu vou ter pior. Alto, superior. Grande, maior, baixo, inferior. Tá? Observe que, vamos lá, lendo comigo aqui. As formas menor e pior são comparativos de superioridade, pois equivalem a mais pequeno e mais mal, respectivamente. Jamais vou falar, ele é mais pequeno. Né? Isso não é legal. Não é
a linguagem formal não posso utilizar isso de maneira nenhuma, de maneira alguma. Eu tenho que falar o menor e pior. Pronto. Né? Já foi, já tem essas duas palavras, então eu devo utilizá-las. É minha obrigação utilizá-las. Bom, mal, grande e pequeno tem formas sintéticas, que é o melhor, o pior, o maior e menor. E, porém, comparações feitas entre duas qualidades de um mesmo elemento devem-se usar formas analíticas. Mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. Aí eu posso até utilizar, tá? Quando tiver a forma analítica. Aqui, exemplo, que com exemplo eu visualizo bem legal. Por exemplo, Pedro é maior do que Paulo. Eu estou comparando dois elementos, né? E o maior, você vejam que ele exprime essa superioridade. Pedro é mais grande que pequeno, comparação de duas qualidades de um mesmo elemento. Tá? Então, não poderia colocar aqui Pedro é mais pequeno do que Paulo. Aqui não. Aqui eu não posso utilizar porque são dois elementos. Né? Dois elementos que eu comparo. Aqui já não. Aqui eu tenho duas qualidades do mesmo elemento. Perceberam, gente, a diferença? Olha só. Aqui eu tenho Pedro e Paulo. Dois indivíduos, uma qualidade. E nesse segundo, eu tenho o inverso. Eu tenho um indivíduo e duas qualidades. Por isso que é diferente, tá? Beleza? Olha lá, hein? Não vão esquecer disso aqui. Aqui não é mais, menor, é menos. Aqui não, pelo amor de Deus. Não façam, não cometam, né? Não assassinem a língua portuguesa. Agora aqui é mais grande que pequeno, sim, porque aqui eu tenho duas características e não dois elementos. Ok? Cuidado com isso, gente. Sou menos alto do que você. Comparativo de inferioridade. Perfeito. Sou menos passivo do que tolerante. Mesma coisa aqui, gente. A única coisa que mudou é que aqui é superioridade e aqui é inferioridade. Só que a regrinha é a mesma. Tá? Se eu tenho menos alto do que você, eu comparei o quê? Eu com outra pessoa. Duas pessoas, uma característica, uso a palavra mágica aqui. Na segunda, por que eu posso usar mais e menos? Porque eu estou falando só de mim. É um ser só, porém duas qualidades. Aí eu posso usar esse tipo de construção. Viram? Até agora a maioria nem nunca tinha se dado conta disso, né? Porque na escola não, ninguém fala pra gente. A gente só vai ter que aprender depois e às vezes até na cabeçada, né? Mas ainda bem que existem, né, os cursos aí para a gente poder trabalhar conceitos que nem sempre são trabalhados na escola, tá bom? Então isso é interessante que vocês saibam. Aí eu tenho dois casos de superlativo. Expressa as qualidades num grupo muito elevado, em um grau máximo. Por isso que é super, né? O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo e apresenta as modalidades. O absoluto ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada em relação com outros seres. Aqui, gente, eu não tenho dois seres, não. Eu tenho um e eu tenho todo o resto. Então é super abrangente. Esse ser aí vai ser super exaltado, né? Então, apresenta-se quais formas? Também tem forma analítica e sintética. Olha lá. Analítica, a intensificação se faz com auxílio de palavras que dão ideias de intensidade, advérbios. Então, aqui eu tenho palavrinhas que dão ideia. O secretário é muito inteligente. Tá? Sintética, a intensificação se faz por meio de um acréscimo de sufixos. O secretário é inteligentíssimo. Então, pessoal, vocês têm duas maneiras a escolher. Eu posso falar, o secretário é muito inteligente, e aí eu falo que essa é a forma analítica, né? Eu acrescentei o advérbio. Se eu não quiser acrescentar advérbio, eu enfatizo, né, com um sufixo. O secretário é inteligentíssimo. Eu aumentei do mesmo jeito, não aumentei? Nesse daqui você vê que eu aumentei o adjetivo, nesse eu também aumentei. Ou eu acrescento advérbio, ou eu aumento o próprio adjetivo acrescentando esse sufixo. Quando tiver advérbio, uma palavra a mais aqui, é analítico. Quando tiver os íssimos da vida, né, inteligentíssimo, riquíssimo, boníssimo,
aí eu tenho a forma sintética. Tudo bem? Beleza, é isso aí. Quer saber mais? Sim, eu quero. Ótimo. Entra aqui no nosso site e ali você vai encontrar os meus vídeos com 55% de desconto. Aproveita, hein? E a gente se vê em breve. Até logo.